Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Introdução à Conformação de Chapas Metálicas. E hoje nós vamos falar sobre lubrificação e atrito. Vamos começar aqui um novo capítulo, certo? Nós vamos falar sobre lubrificação e atrito. Vamos apresentar aí uma série de condições. Então, primeiramente, o que influencia na lubrificação e no atrito? Então, aqui nós vamos falar apenas de uma forma geral, depois nós vamos apresentar no módulo 2 com as respectivas aplicações, demonstrando mais estudos aqui de uma forma mais clara. Aqui o objetivo nessa primeira parte aqui é apenas demonstrar os principais conceitos da lubrificação e do atrito. Okay? Então, o que pode influenciar na lubrificação no atrito? Então, vamos começar aqui. Primeiro, são as propriedades do material. Então, aqui nós temos o acabamento superficial, que exige uma quantidade, uma alteração bastante significativa, né? Porque se eu tenho um material com péssimo acabamento, tem uma rugosidade altíssima. Então, se eu analisar aqui do ponto de vista da superfície, se eu tenho uma rugosidade alta, né? Quando eu entro, por exemplo, punção, pode estar, por exemplo, aqui a punção pode estar com um bom acabamento superficial, mas se a peça não tiver com bom acabamento superficial, eu vou ter uma influência no atrito aqui, certo? Propriedades térmicas. As propriedades térmicas, por exemplo, pode também alterar essa condição de contato, porque você pode, aqui dependendo da velocidade da punção da operação, no nível pequeno, aqui nós vamos ver mais para frente da área real do contato, você pode ter a fusão do material, quando existe uma pressão muito alta, ou até mesmo do lubrificante. Você pode fundir, o lubrificante ele pode ter alterações sobre a viscosidade, isso também influencia. E a tensão de escoamento, né, que lembra como a gente disse, quanto maior a tensão ali do material, mais difícil, vamos dizer assim, maior é a carga para mim ter uma determinada deformação, maior tende a ser a carga aplicada. Então nós temos a adequação de Archer, e quanto maior a carga aplicada, né, a tendência é você ter um maior atrito, um maior desgaste. Na verdade, a equação de Archer ela vem para o desgaste. Então você tem essas duas correlações. Então, aqui também outros fatores que influenciam são as condições em que o material foi produzido. Okay? Então a temperatura ambiente pode influenciar no atrito do ambiente que você está trabalhando. Se você tem uma temperatura muito elevada, dependendo aí você pode facilitar a oxidação, né? Temos a conformação a quente, a conformação a frio. A umidade do ar também influencia. Um local muito mais úmido é muito mais fácil de você ter uma corrosão. A velocidade de avanço, porque justamente com a velocidade de avanço, se esse punção vai muito rápido, você pode aumentar o desgaste, né? E também causar pequenas fusões que irá alterar a carga produzida e muitos outros fatores. E o setup da máquina, né? Que geralmente você tem que aplicar as configurações corretas para cada material, né? A carga correta, a velocidade correta, a lubrificação correta, para que você não tenha problemas ao longo do processo. O estado de ferramenta, então o revestimento que é da matriz, né? Cada material quando ele está em contato em um com o outro, eles têm coeficiente de atrito distintos, certo? A dureza também influencia. A dureza está relacionada ao desgaste. Se você tem um material que você vai conformar que ele tem uma extrema dureza e muito maior do que o punção, a tendência é você ter um desgaste muito mais rápido do punção com o passar do tempo. Aqui as propriedades térmicas também da ferramenta que influencia, né, da mesma proporção que para os materiais da chapa. A geometria, ela vai influenciar no atrito, pressão, comprimento e contato. Comprimento e contato, né, as regiões que vai estar em contato do ferramental no momento da aplicação da operação, da carga na operação de conformação. Então aqui vamos começar com o atrito, com as definições. Livro muito bom aqui do Hutchins, que tem uma boa explicação a respeito disso. Então o que é o atrito? É a força conhecida, né? A força conhecida como atrito pode ser definida como a resistência encontrada por um corpo em movimento sobre outro. Né? Então é a resistência de um corpo movimentar sobre o outro. Então aqui
tem duas classes que pode ocorrer desse tipo de movimentação de um corpo sobre o outro. Então nós temos por meio do deslizamento, que ele segue essa característica aqui, né? Então nós temos uma base aqui e nós temos a movimentação nessa direção, ocorrendo o deslizamento. E aqui nós temos o rolamento, que daí ele vai, né, ocasionado pelo movimento de rotação. Então aqui são as duas formas de atrito mais comuns que a gente encontra. Então aqui, se a gente olhar no nível microscópico, aqui um perfilômetro na superfície plotada, é possível analisar que a superfície do material geralmente é assim, ó, independente de estar bem acabada ou não. Obviamente, se estiver mal acabada, tiver uma rugosidade alta, a tendência desses picos aqui e vales ter uma amplitude muito maior. Mas, de modo geral, as superfícies elas exibem esse tipo de perfil, ela não é perfeitamente plana, né? Então isso daqui já é uma opção para a gente analisar de uma forma mais profunda de como que funciona, né, a superfície. A rugosidade é extremamente importante. Uma chapa, ela tendo uma rugosidade baixa, vai ter um desgaste muito menor no ferramental, certo? Então o atrito ele é influenciado por diversos fatores. Primeiro, que é o mais simples de todo, é o material, né, os materiais que estão em contato, a carga normal aplicada. A gente pode ver aqui, ó, que se eu tenho uma carga maior aqui e tenho duas superfícies aqui, ó, por exemplo, essa superfície, vamos desenhar aqui para ficar mais simples. Se eu tenho essa superfície aqui, ó, né, que está superior, e tenho mais essa superfície aqui inferior, se eu aplicar uma carga, você vai ter uma interação aqui desses picos e vales. E isso vai aumentar o atrito, vai ficar mais difícil de você movimentar. E é por isso, né, que a gente até utiliza o lubrificante para evitar o contato dessas duas superfícies e facilitar o deslizamento, né? Outro fator interessante é a área real do contato, né, porque nós temos a área aparente de contato. Por exemplo, vamos supor que nós temos uma mesa e um balde, né, ou até mesmo, vamos colocar aqui o exemplo da chapa, né? Nós temos a chapa e temos o punção aqui deformando, aplicando uma carga, né, uma força P sobre a chapa. Essa aqui é a área aparente de contato. Você olha, visualmente ela é plana, ela é bem polida, né? Você olha, pô, o material está perfeito. Só que quando você dá um zoom aqui, ó, nessa região, você tem um perfil parecido com esse daqui. Você tem muitas protuberâncias aqui, né, e que com o tempo pode ir surgindo detritos e muitas outras coisas que vão aumentando o desgaste da ferramental, aumento do atrito, né, e a redução da conformabilidade. Então, mais esse parâmetro é interessante. O meio interfacial, o que seria o meio interfacial? Seria o lubrificante, né, ou o que tem entre ambas as superfícies, quando não tem nada, vamos dizer assim, quando você não utiliza nada de diferente, é o ar que se encontra, e a relação da tensão de cisalhamento do corpo e do contracorpo. Então, se você pega e olha dois materiais, ambos têm tensão de cisalhamento. E de acordo com a tensão de cisalhamento de cada um, né, essa diferença pode provocar também uma mudança no comportamento de atrito do material. E o ambiente, né? O ambiente é o local geral que ele está submetido. Então nós temos aqui essa ilustração para ficar mais simples. Temos o meio interfacial, que pode ser o ar, geralmente quando não utiliza nada, corpo, que é a parte mais frágil, que tem mais probabilidade de desgaste, o contracorpo, né, que geralmente, se a gente analisar aqui, seria a região de maior dureza, e nós temos o ambiente que está sendo submetido, se é um ambiente corrosivo, se é um ambiente tóxico ou outras coisas que também influenciam nesse atrito. Então aqui nós temos o coeficiente de atrito estático de materiais de contato entre si no ar. Então nós temos o ouro, que ele tem um coeficiente de atrito estático alto, prata, alumínio, cobre, magnésio e cromo. Eu quero trazer mais algumas coisas aqui que são interessantes. Por exemplo, a relação entre o coeficiente de atrito e a carga normal.
essa condição ela pode ser alterada. Geralmente, quando você aumenta a carga, você pode ter sim um aumento do atrito. Só que pode ocorrer efeitos químicos quando os materiais estão em contato entre si e causar uma modificação, ocorrer o efeito oposto, né? Então aqui, por exemplo, nós temos aqui para dois aços, um de 0,4% de carbono e outro de 0,3%. Os aços estão deslizando entre si, então eles estão aplicando aquele movimento, né? Então temos a carga para cá e a carga para cá. Então são dois aços da mesma natureza, da mesma composição química, deslizando-se um contra o outro sem lubrificação, né? Quando a gente fala é lubrificado ao ar, né? Contra si mesmo. O que acontece? Se você analisar aqui, acontece um efeito relativamente estranho se você não conheceu um pouco do comportamento desses aços. Com o aumento da carga, eu tenho essa redução, cai o coeficiente de atrito. Mas o que explica isso? Explica o seguinte: porque nós temos reações químicas que ocorrem no corpo com o contracorpo, nessa interface aqui, nessa região da área real de contato. E essa área real de contato, quando você vai aplicando uma carga, pode surgir óxidos, pode oxidar aquela área quando você aplica uma carga. E quando você aplica uma carga, esses óxidos que podem surgir, o que eles vão fazer? Vão separar as superfícies, os óxidos. Né? Vamos falar o ferrugem. Ele pode separar as superfícies. O que vai acontecer? Reduz o atrito. Então, dependendo do material que está em contato, essa relação pode mudar. Você pode ter uma redução no atrito, em vez de um aumento. Aplicação de carga. Obviamente que uma determinada proporção, isso aqui pode se tornar constante. Certo? Então, a carga ela é importante e geralmente tende a aumentar o atrito. Só que, dependendo das condições da interface, né, do corpo com o contracorpo, pode mudar isso. Okay? Então é importante vocês entenderem isso também. Então, sempre prestar atenção que às vezes o tipo do lubrificante pode causar essa modificação também do atrito. E nós temos aqui já uma condição oposta, né, que com o aumento da carga eu aumento o atrito. Então aqui nós temos cobre contra cobre. Então o cobre ele já não produz aquele mesmo tipo de reação, né, as duas superfícies do cobre contra o cobre, ele não produz aquele mesmo tipo de oxidação e faz com que o atrito aumente. Já ocorre uma condição oposta. Então aqui a condição de temperatura, por exemplo, quando temos um exemplo aqui de um ácido inoxidável austenítico deslizando contra puro níquel no ar. Então quando você está aquecendo, o coeficiente de atrito ele pode subir. E simplesmente quando você faz esse efeito oposto, em vez de ele cair, ele volta aqui na mesma proporção, ele está mais baixo. Né? Por exemplo, aqui nessa temperatura, quando eu estou aquecendo, o coeficiente de atrito está lá em cima. Já quando eu estou resfriando na mesma temperatura, ele cai. Então, existem condições que podem surgir que podemos dizer assim, pegar a pessoa de surpresa, se ela não tem esse conhecimento. Então, o atrito ele é muito, podemos dizer assim, sensível a condições que a operação é submetida. Ok? Por exemplo, para estampagem quente você vai ter um tipo de consideração, um tipo de análise para atrito. Para estampagem a frio já vai ser outra. Então é importante entender essas condições que podem causar variações no coeficiente de atrito. Então aqui nós temos daí já outra condição, outra variável, né, dentre aquelas que nós fomos citando anteriormente. Então nós temos cobre contra cobre e bismuto contra bismuto. E nós temos o coeficiente de atrito em função da velocidade de deslizamento.
Então, vocês podem analisar que a velocidade de deslizamento, além de influenciar nas propriedades do material, como a gente viu lá nos vídeos anteriores de conformação, ela também influencia no atrito. Né? Então, se você analisar aqui, ó, com o aumento dessa velocidade, o atrito aumenta. Diminui, perdão. Diminui. Por que isso acontece? Porque você tem as duas superfícies de cobre, certo? Uma deslizando contra a outra. Se eu aumento muito essa velocidade, o que vai acontecer? Você vai ter aquele sobreaquecimento entre as duas superfícies. Vai sobreaquecer e vai ter uma microfusão. Então aqui nessas superfícies vão se fundir. Quando você vai ter no estado líquido ali, você promove uma separação entre ambas as superfícies. E com essa separação, o atrito é reduzido. Então é outro parâmetro que deve se levar em consideração. Ok? Então, por esse vídeo era isso. Nos próximos vídeos nós vamos começar a falar a respeito dos lubrificantes. Então, entenda essa teoria do atrito que eu acabei de passar para vocês, as principais partes, a influência que pode ser, a sensibilidade que o atrito ele pode exercer tanto na operação e como ele pode ser influenciado facilmente. Então, por essa aula é isso. Até a próxima.